Olá! Olá, pessoal, tudo bem? Bom, gente, então, como vocês sabem, hoje a gente está inaugurando a primeira semana da qualidade de vida do Oncoguia. E para essa semana a gente tem toda uma programação com convidados super especiais. E para me ajudar, então, para a gente falar especificamente sobre um tema que eu acho que pode falar que é super novo? Não é exatamente novo. Ele tá ganhando mais corpo, mas não é exatamente novo. Mas Tá bom. pode É falar que é uma super que novo. está um pouco mais presente Isso, mais presente. na vida dos pacientes. A gente vai falar então sobre a medicina integrativa em oncologia. Tenho aqui uma listinha de perguntas. Quem vai nos ajudar a conhecer mais sobre esse tema é a doutora Ana Bacarin. Doutora Ana é oncologista, Isso, certo? exato. Oncologista clínica. Especialista em medicina. É uma Isso. especialização. Não é exatamente uma especialização, porque, por exemplo, aqui no Brasil você não tem uma residência de medicina integrativa e sequer é reconhecido como especialidade pelo CRM, né, pelo CFM. Então, na verdade, eu costumo dizer que assim, a oncologia integrativa, quem se interessa por isso, cada né? Uns vão integrar mais técnicas mente-corpo, outros vão agregar a parte metabólica, que é a minha escolha, por isso que eu estou indo para os Estados Unidos também, porque a medicina integrativa que eu acredito ela é extremamente ampla, muito mais complexa, então eu estou buscando essa formação fora. Então, não é exatamente uma especialidade, eu diria que é uma área de atuação. É uma área de atuação dentro da oncologia tradicional. Então, gente, seguimos aqui no Face. A gente também tem a abertura no Instagram. E, Ana, então acho que assim, né? Você já deu uma primeira introdução. O que a gente pode, o que é essa área da medicina integrativa? Então, a medicina integrativa, ela é uma área de atuação focada no indivíduo, tá? Então, assim, a gente sai um pouco daquela nuvem da doença e entra na nuvem um pouco da saúde também, né? Então, o que eu costumo dizer é, paciente oncológico com câncer, ele parece que ele ganha o diagnóstico do câncer, é como se fosse um carimbo de doença e dali para frente nada mais existisse. É como se ele não pudesse voltar a ser saudável, a cuidar da parte metabólica dele, das emoções, do sono, do intestino, enfim, de todos os aspectos da esfera da vida de uma pessoa que define uma pessoa saudável. E na verdade é o contrário, depois que ele recebe o diagnóstico de câncer, é aí que ele tem que ficar mais e mais e mais saudável. E isso, na verdade, é uma mudança de paradigma. Então, a oncologia integrativa, ela integra, ela engloba, né, todas essas intervenções que a gente pode fazer com foco no indivíduo, né? Não só na doença, mas no indivíduo e baseado em evidências. Então, é uma ciência totalmente baseada em evidências. Tá, deu probleminha no Instagram, é isso? Já voltamos. Tá bom, então tá bom, gente. Você acha que vale a pena, quer retomar alguma coisa aí? Acho que não. Tá Podemos seguir. Tá Podemos seguir. Bom, você está me dizendo então da importância, acho que até de um conceito que a gente tem ouvido muito na oncologia, né? Que passa por uma personalização. Isso. Que às vezes a gente ouve até muito focada no tratamento, que você está me dizendo que é uma personalização do cuidado daquela pessoa que recebeu o diagnóstico de um câncer. Exato, porque assim, cada paciente, cada indivíduo vai ter uma individualidade bioquímica e metabólica que é só dele, né? Assim, as coisas não são tão assim exatamente reproduzidas como num clinical trial, onde você está englobando vários indivíduos dentro de uma variável só. Então você vai se aprofundar em todos os aspectos que envolvem a parte social, emocional, familiar, os anseios pessoais daquele paciente, as necessidades bioquímicas e fisiológicas dele. Então é extremamente individual, é artesanal mesmo, para que você entenda o contexto global do paciente e transforme aquela jornada numa coisa mais leve, né? Você não consegue transformar o entorno daquele paciente. Ele recebe um diagnóstico de doença metastática, aquela é a vida que ele vai ter. E você não cabe a nós dizer que vai ser algo diferente. Aquilo tem que ser enfrentado desde o começo. A questão dos cuidados paliativos tem que ser também enfrentadas desde o começo, tem que ser verbalizado. O paciente ele tem que receber
isso de uma forma que isso se transforme em força para ele, né? Então, aquela é a vida que ele vai ter. E aquela vida tem que ser transformada na melhor vida possível, né? Então, eu acho que a beleza da medicina integrativa, da oncologia integrativa é isso. É fazer com que o paciente acredite que ele pode ser saudável mesmo com câncer, sabe? É uma coisa, parece maluquice, Parece que não combina. Parece que não combina, parece que não combina, mas assim, quem aplica mesmo a medicina integrativa, essa medicina integrativa ampla, focada na saúde, vê resultados que são, assim, absurdos, assim, sabe? O que acontece na vida do paciente não tem como ser diferente. Tem um momento, assim, né, que a medicina integrativa pode entrar na vida do paciente, assim, ou então, se o paciente, independente do momento, ele resolve procurar totalmente independente do momento. Independente da fase. Exato. Acabei de receber meu diagnóstico, ou então minha doença avançou, ou eu tô no meio da quimioterapia, qualquer um desses momentos. É igual os próprios cuidados paliativos, entende? É igual, é desde o início. Né? Então, o foco, justamente esse conceito de você ter o foco voltado para o indivíduo, isso independe de momento de doença, né? O olhar sempre vai estar voltado para ele. Então, desde doença com intuito curativo até doença avançada e politratada, enfim, avançada, perto de terminalidade, não importa. Sempre vai ter um nicho para cuidados integrativos, para um foco integrativo nesse indivíduo. E, Ana, e assim, acho que tem muita confusão, né? Então tem a medicina integrativa, tem a alternativa, tem a complementar. Isso. Como é que a gente limpa e organiza esses conceitos? Assim? Então, isso eu acho importantíssimo a gente pontuar. Existe muita confusão de medicina integrativa com alternativa, tá? Assim, medicina alternativa, o próprio nome já fala, eu estou fazendo uma coisa alternativamente a outra. Estou colocando algo no lugar daquela coisa. E isso é, obviamente, que eu, como oncologista tradicional, jamais vou concordar, ou existem pessoas que têm essa linha de pensamento de medicina alternativa ou oncologia alternativa. E isso é uma coisa que eu não concordo, porque eu conheço a evidência científica que esse paciente precisa fazer tratamento convencional. Então, muitas pessoas que seguem uma linha alternativa ou que se interessam, elas excluem a linha tradicional, entende? Então, são coisas excludentes. Eu vou para fitoterápicos, eu vou para ervas, eu vou para ortomolecular, ou sei lá, exclusivamente para isso, né? Por qualquer motivação que seja, e isso daí excluindo o quê? O tratamento convencional, quimioterapia, radioterapia e todos os outros. Isso é uma abordagem que eu contraindico completamente. Eu acho que a gente tem que unir o melhor dos dois mundos, tá? Então a gente tem que pegar tudo que tem evidência científica da parte tradicional e tem que usar tudo, tem que usar as melhores drogas, tem que ter os melhores médicos, a gente tem que batalhar para que o paciente tenha acesso a isso, mas também olhar para as células saudáveis dele, ou minimizar o dano daquele tratamento tradicional, né? Até porque um paciente com câncer, se você for parar para pensar, ele tem mais células saudáveis do que doente. Então, como que a gente vai esquecer? A gente vai ignorar isso e vai engatar uma primeira e vai só cuidando daquelas células doentes como se ele fosse um tumor. Não faz sentido algum. No meio daquelas células doentes estão as células saudáveis dele. Elas precisam ser preservadas, elas precisam ser lembradas, elas precisam ser cuidadas. Então, a gente usa muitos princípios de fisiologia, muitos princípios de bioquímica para entregar. É como se fosse uma orquestra. A gente tem que tocar isso como uma coisa harmônica e que é extremamente individual. A necessidade de um indivíduo é completamente diferente da outra. Então, quando a gente harmoniza, né, essa orquestra, e a gente junta as duas coisas, isso é medicina integrativa. Dentro do tratamento convencional, eu estou criando um outro ambiente fisiológico, metabólico, emocional para aquele indivíduo, para que aquele contexto ali seja mais leve na vida dele, para que ele se sinta mais perto da saúde do que da doença. E assim, quando a gente está falando da medicina integrativa, um médico, assim, é você? Não, ou você não. Tem isso uma equipe? Isso é uma pergunta extremamente interessante. É impossível fazer medicina integrativa sozinho. Isso já está no conceito. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fui lá e montei o Instituto Ana Bacarin. Escolhi a dedo todos os profissionais que vão estar junto comigo. Porque eu sei exatamente da importância de cada um deles na composição desse ambiente harmônico, né? E que eu sozinha jamais conseguiria proporcionar. Então, as maiores equipes, por exemplo, nos Estados Unidos, se você for olhar MD Anderson, no Memorial, os maiores hospitais que têm equipe consolidada de oncologia integrativa, é equipe
multidisciplinar, tá? Então, isso está na essência desse tipo de cuidado. A gente não consegue implantar isso sozinho de forma alguma. E hoje você está falando, me fala da sua equipe, quem que faz parte? A minha equipe. Vamos lá, minha equipe, a gente tem a Gisele Vieira, que é uma nutricionista oncológica extremamente competente, ela foi escolhida realmente a dedo, convivi com, sempre acreditei na nutrição, sempre. Eu nunca fui uma pessoa que chegou e falou, pô, come o que você quiser. Não, eu sempre tive um olhar especial para a nutrição, então a Gia, ela foi escolhida a dedo para compor essa equipe, é uma nutricionista fantástica, empenhada, lê artigo científico, enfim, maravilhosa. A gente tem um terapeuta holístico, que é o Pedro de Andrade, tá? E o Pedro, ele trabalha na parte do desbloqueio emocional, ele trabalha com terapias energéticas, realmente é uma visão muito interessante que ele agrega, principalmente para aquela paciente que tem demanda emocional, né? Que como eu lido muito com tumores femininos, também acaba pegando um universo que gosta bastante desse tipo de cuidado. E que é uma coisa que eu, como médica, eu não me aproximo tanto, é mais o terapeuta mesmo. E tem o educador físico, que é o Henrique, ele é um personal trainer oncológico, tá? E ele faz treinamento para pacientes em condições especiais, paciente mastectomizada, pós-operatório, ele trabalha em conjunto com o personal trainer do paciente, tá? A gente tem também uma psicóloga maravilhosa também, que é a Juliana, ela tá de licença maternidade agora, mas né, ela tá, assim, a gente tá aguardando para ela voltar, né? E essa é a equipe, por enquanto, que a gente formou, né? Temos uma secretária também maravilhosa, que ajuda a gente, então não podemos esquecer da secretária, mas a gente, eu sempre eu vou começar a mexer com medicina integrativa, porque eu me apaixonei por isso genuinamente, sozinha é que eu não posso estar. E tá dando muito certo, por isso, porque a gente tem esse olhar e fala, cada um no seu quadrado. Vamos parar para ouvir. Tem pergunta? Vamos lá. Tem Instagram? Aqui no Instagram a gente tem mais de 50 pessoas assistindo. Aqui também. E a Marfatirodri perguntou, doutora, se a medicina integrativa serve para todos os tipos de câncer. Serve, exato, serve. Tem uma pergunta aqui no Instagram, não sei se está todo mundo ouvindo, se a medicina integrativa serve para todos os tipos de câncer. Isso, justamente por aquilo, igual vamos voltar naquela parte do momento da doença, né? Também é um tipo de cuidado que não depende de tumor, assim, então o sarcoma ele pode se beneficiar de medicina integrativa tanto quanto mama, quanto pâncreas, isso é absolutamente diferente. Por quê? Porque o foco é no indivíduo. Se o foco é no indivíduo, o tumor dele não me interessa. Porque eu estou focando nele, na pessoa. Então, isso independente de fase de doença, se é curativo, se não é curativo, ou tipo de tumor, todos os pacientes podem ter benefício desse tipo de abordagem. Todos. Me fala na prática. Sim. Que momento que... Né, a gente já conversou muito, acho que talvez para mim está muito claro que a gente até já conversou quantas vezes a paciente está tendo do ponto de vista da medicina tradicional, né? Um super sucesso do tratamento, né? Então o objetivo era que a doença estivesse estável ou que o tumorzinho diminuísse, mas ela está destruída, né? De efeito colateral, né? O cabelo caiu, emocionalmente abalada. Você fala no momento de doença curativa. Eu acho que aí eu tô pensando um pouco, né, na pessoa. Né? Tô tentando imaginar um exemplo, assim, pra gente pensar junto. Assim, de alguém que tá no meio de um tratamento, perfeito, que o tratamento tá indo bem, né? Eu queria entender um pouco, assim, o que dá pra fazer para essa mulher, isso que você falou, né? Se sentir saudável no meio de um tratamento. Perfeito, exatamente. Então, assim, primeiro que assim, uma consulta dessa é uma consulta extremamente demorada, né? Tipo, consulta, em média, 2 horas uma primeira consulta de medicina integrativa. Por quê? A gente vai passar um pente fino em absolutamente todos os aspectos relacionados à qualidade de vida. Então, por exemplo, sono, qualidade do sono, não é só quantas horas o paciente está dormindo, eu preciso saber se ele inicia rápido ou não o sono, espontaneamente ou não, se ele sustenta aquelas horas de sono durante a noite, se ele acorda com energia ou se ele acorda fadigado, porque muito da fadiga do paciente é porque ele já acordou fadigado de manhã, porque ele teve uma noite de sono ruim. Então, aquela fadiga de quimioterapia é extremamente importante o paciente estar com sono impecável, porque isso vai diminuir a fadiga durante o tratamento. Então, por exemplo, qualidade do sono, a gente já fica destrinchando aquilo ali e vê se o sono dele não está bom, quais são os aspectos que estão envolvidos na qualidade do sono que não está legal. Ele está ansioso, ele está tendo problema, ele está
com ansiedade em relação a alguma coisa, preocupado com a doença. Então, isso daí é só um exemplo, por exemplo. Aí eu preciso saber se esses níveis de energia se sustentam ao longo do dia, como é que está o padrão de fadiga desse paciente. Ele está fadigando só no final do dia, que é o momento onde é para ele fadigar, ou ele já está acordando fadigado, ou logo no meio do dia ele já quer ficar um pouco de cama, já quer, sabe, já percebe uma queda de rendimento mesmo. Então, a gente tem intervenções para poder otimizar esses níveis de energia também, né? A parte do intestino, acabei de dar uma aula agora no congresso lá né, no evento do Murilo de microbiota intestinal. Então, assim, eu tenho inúmeros fatores para poder corrigir a desbiose intestinal desse paciente, para melhorar a saúde intestinal dele, e que vão muito além de laxante ou de, enfim, Mosec para diarreia, que são coisas muito básicas, né? Então, isso são só alguns exemplos. E aí a gente entra na parte emocional, às vezes tem consulta que dura 1 hora só aí na parte emocional. A gente precisa entender a fundo os padrões emocionais que estão preponderantes na vida daquele paciente. Então, é irritabilidade, é componente de depressão, é ansiedade, é tristeza. Cada um tem um predomínio de comportamento emocional que a gente precisa trabalhar, né? Aí tem a questão de dores articulares, desconforto. Nas mulheres, assim, eu sou apaixonada por essa área da disfunção sexual, né? Então a gente também, eu pego muito firme nisso, assim, falo, como é que tá o casamento? Como você tá se sentindo? Como é que tá tendo relação sexual? Tá tendo dor? Não tá tendo? Então a gente tem que entrar em tudo, principalmente mama, né? Eu sou apaixonada por câncer de mama, é uma das áreas que eu mais estudo. E aquela mulher, ela tá machucada já, né? Ela tá machucada fisicamente, porque ela já viu aquela imagem corporal dela mudar de uma forma muito avassaladora, tanto pela mama quanto pelo cabelo, e aquilo é um atropelo, e ela não tem tempo de se recuperar, e ela tá se agarrando para viver, ela não tem como. Mas depois que passa aquela tempestade, ela se vê tendo que recomeçar tudo aquilo do jeito que ela tá, já com uma imagem corporal bem longe do que ela era quando estava saudável, e com um casamento para reorganizar, e com uma família para lidar, e com o medo da recidiva, e com os filhos, sabe? Então, você vê como que uma consulta de medicina integrativa demora 2 horas por isso. Porque são infinitos aspectos que você tem que ver, né, que você tem que pontuar, e que na medicina integrativa tudo importa, nada é bobeira, nada, sabe, é tudo. É aquela harmonia que a gente tem que fazer para que o paciente volte realmente a se sentir saudável. A gente pode usar nutracêuticos, né, com base em evidências científicas. Então, esse é um tipo de medicina que eu não consigo resolver com remédio de farmácia, sabe? Olha, aqui é uma dipirona, um paracetamol, você vai lá, não. Então, a gente usa muitos princípios de fisiologia, de bioquímica. Os exames que a gente utiliza, alguns exames de sangue, são voltados para deficiências nutricionais, minerais, enfim, diversas coisas que a gente pode aplicar com segurança no paciente oncológico, sem qualquer interferência no tratamento convencional. Aliás, esse eu acho que é um dos principais, assim, pilares da medicina integrativa, é ser segura. Eu até falei isso na aula, né? Eu não posso o paciente não é uma placa de Petri, ele não é um ratinho de laboratório, eu não posso sair dando para ele o que eu acho que é legal, porque eu acho, porque não. É baseado em evidência, e é assim que a gente tem que caminhar. E Ana, como é que é essa relação, por exemplo, com o oncologista? Assim, Perfeito. Se precisar, você fala com o oncologista, você faz a ponte, a paciente, como é que é um pouco isso? Assim, eu vou dizer como que eu particularmente faço, né? Eu disponibilizo o meu contato pessoal, eu faço questão de entrar em contato com praticamente todos os oncologistas, mesmo que o paciente não me traga essa demanda, eu ofereço, olha, não vai ser legal a gente... Porque o que acontece? Eu sou oncologista tradicional, eu faço quimioterapia, eu trabalho num lugar que faz quimioterapia, eu tenho a minha formação tradicional por Minas Camargo. Quando esse paciente está vindo de outro colega, eu acho que tem que separar as coisas. Ele tem que ficar com o oncologista dele e ele tem que usar os meus cuidados integrativos, né? Então, a gente tem que caminhar junto, a gente tem que ir num time. E dessa forma tem dado muito certo. Então, eu já estou até recebendo encaminhamentos de alguns colegas, de alguns oncologistas até importantes, eu fico até feliz com isso, de oncologistas que eu admiro profundamente e que conheceram o meu trabalho e falou, não, vamos caminhar junto. Você está estudando algumas coisas que no momento eu não estou estudando, então eu quero melhor para o meu paciente. Se você está estudando algo que eu não estou, vamos caminhar junto. Eu acho isso maravilhoso. Então, à medida que eu fui entendendo melhor como que as coisas funcionavam,
eu fui abrindo esse canal, né, de explicar o que a gente está fazendo, a nossa linha de trabalho, e para falar a verdade, assim, nunca tive um caso de chegar e falar, olha, para tudo, não, porque o resultado, aquele paciente, ele chega de outro jeito, ele recupera a saúde dele de um outro jeito, que tem até uns exemplos contrários, assim, tem um oncologista que eu adoro, ele de paixão, ele é até do Sírio, acho ele fantástico, eu liguei para ele e falei, doutor, posso? Ele, deve, porque assim, do jeito que tá agora, assim, você que pode continuar fazendo, porque o jeito que a paciente está chegando aqui, como que eu vou dar pitaco em alguma coisa? Então, eu acho até bonito a forma como isso está acontecendo, né? O paciente, ele fica com o oncologista dele, e ele usa os cuidados integrativos para agregar, isso não é uma troca. Olha, agora, uma coisa elimina a outra. Não, e eu tô entendendo que, assim, você... deixando esse paciente mais equilibrado, né? Isso. Porque assim, o que a gente vê é normalmente são pessoas muito destruídas, né? Pelo peso do tratamento. Gente, vocês sabem a forma como o Oncoguia fala do adoecer, do enfrentar o câncer. A gente sempre mostra o quanto mudou, o quanto tá cheio de novidade, mas a gente sempre diz que é muito difícil. Né, Ana? Isso. Pode ser leve, tudo vai depender muito da forma como você enfrenta, mas é muito difícil, né? Passar pela químio, pela rádio, mesmo os tratamentos mais inovadores. Lembrando que cada um vai reagir do seu jeito, mas não é fácil. Então a gente ouve muito isso dos pacientes, né? O quanto, nossa, tô destruída de efeito colateral. Tem gente que passa super bem e não tem nada, o que talvez até é um sinal, né? Isso. Eu tava até, nossa, muito curioso, porque eu estava nesse final de semana participando de um evento de dor. Né? Tá. E aí, uma coisa que eu não sabia, com certeza você sabe, mas ele estava explicando que toda essa conversa que hoje a gente tem da medicina de precisão, que isso já vai dar para, que já dá para saber o paciente que se beneficia ou não, que vai reagir ou não, com relação ao opioide. Né? Assim, para quem tem que ter isso, com relação à morfina, que é um tema super complexo, isso. Tem paciente que passa super mal, tem paciente que aguenta, tem paciente que fica obstipado, tem paciente... A epigenética e a pesquisa dos polimorfismos genéticos relacionados à farmacogenética, principalmente, é uma outra área de inovação de ciência dentro da medicina integrativa. Isso nos Estados Unidos, eles tá uma efervescência total em relação a isso. Inclusive, a gente já tem alguns exames disponíveis, se a gente quiser ir realmente a fundo, são exames caros, são exames não cobertos pelo convênio, e são exames que realmente estão distantes da realidade da maioria da população. Mas, de qualquer forma, é uma área efervescente da ciência, né? Essa parte de você mergulhar nos polimorfismos individuais e conseguir ter um raciocínio epigenético em cima disso, isso é uma realidade, isso é verdade. Cada um responde a um fármaco de uma forma diferente, baseado nos polimorfismos. Pergunta, Fran. Tô vendo aqui. Tá bom. A Aline Souza, ela perguntou se não tem enfermeira na equipe de medicina integrativa. Tá, excelente pergunta. Tem que ter. O que acontece? É a Aline? Isso. É a Aline. O que acontece, Aline? A enfermeira é extremamente fundamental. O que acontece? Como eu tenho uma estrutura de consultório, né, uma estrutura menor, eu tô fora de uma estrutura hospitalar, então, nesse momento, a enfermeira não agregou a composição da equipe, mas é uma das primeiras que eu vou acrescentar na equipe a partir do momento que eu ampliar. Você vai ler da Patrícia, Fran? Eu ia ler da Lola. Tá. A Lola quer saber que já faz 8 anos que ela teve câncer de mama, ela fez quimio e rádio e ela diz que ainda sente muito cansaço. Ela quer saber se isso é normal. Tem 8 anos que ela terminou o tratamento? Isso. Tá. Então, qual que é o nome? Lola. Provavelmente não, querida. Se já passou 8 anos do término do seu tratamento, a gente tem que mergulhar nos outros aspectos da sua vida pra gente entender o que tá te dando fadiga, tá? Então, do ponto de vista de, assim, a fadiga ser um efeito colateral tão tardio, que fica anos, isso não existe. A gente esperaria uma melhora dessa fadiga no curto a médio prazo pós-término do tratamento. Esse acompanhamento do paciente, ele não termina quando ele termina o tratamento oncológico? Não. Assim, na verdade, uma das coisas mais importantes da medicina integrativa é o acompanhamento a longo prazo. Em todas as fases, né? Até tardiamente, quando já não tem mais nada a ver com câncer, você continua acompanhando o indivíduo. Estou vendo a pergunta aqui da Patrícia, Ana. Ela está falando que ela queria muito conseguir fazer atividades. Eu estou entendendo que talvez atividade física, mas as tarefas básicas do dia a dia já estão me matando.
Ela fala que ela começou a tomar o Olaparib, logo após terminar o protocolo de carbo mais Taxol, né, para câncer de ovário. Você acha que tem alguma... O problema dela maior é o quê? Fadiga? Acho que sim, que ela tá falando que ela não consegue, né? Que tá Eu vou dar um difícil. exemplo básico, assim. Se a gente pega e vê vê como é que tá a qualidade do sono dela, aquilo que eu te falei, né? Se a qualidade desse sono tá boa, né? Porque isso daí eu preciso aprofundar, ter um sono profundo, acordar com energia. Isso já é uma coisa super simples e que às vezes isso não tá legal e já tá contribuindo para uma piora da fadiga. E aí, Ana, vamos lá, vamos direto ao ponto. Você vai cuidar do sono, dependendo do que você detectar, você vai dar uma coisa que vai garantir que a fonte do sono seja boa, é isso? Exatamente. Interessante até só abrir um parênteses, por que o médico se apaixona, assim? Eu tenho uma paixão por medicina integrativa, porque eu fui minha primeira paciente. Então eu conheço todas as vertentes desse tipo de intervenção com nutracêuticos, baseado em evidências. É a coisa mais linda de se ver. O que é um nutracêutico? Um nutracêutico pode ser um nutriente, uma vitamina, um mineral ou um suplemento, né, que por exemplo, que existe no Brasil um mercado magistral, e eles trabalham com inovação, e eles também publicam trabalhos, né, para lançar os produtos deles. Então, a partir do momento que você conhece esse mercado de inovação também de nutrientes e de suplementos, você vê que você consegue transportar muita coisa para o cenário não só do paciente oncológico, como de qualquer outra pessoa, porque você está respeitando a fisiologia daquele organismo, né? Eu acho que é um ponto que eu tenho visto um pouco polêmico, mas acho bastante necessário. Vitamina D. Tá. A polêmica da vitamina D, né? Porque acho que a gente passou por uma fase aí, né? De que todo mundo tem que tomar vitamina D. Mas como é isso para quem... A vitamina D, o mínimo é a gente não deixar deficiente, tá? A gente tem uma zona... Isso para quem tá com câncer e sem câncer. Sem câncer, tá? Isso na população geral, a gente tem motivo para deixar a vitamina D deficiente. A grande questão da vitamina D é a relação dela com desfechos, tá? Então, por exemplo, se o paciente realmente o paciente que está com um nível mais alto de vitamina, se ele vai viver mais, ou se ele vai ter menos complicação da doença. Isso é uma zona que é divergente, porque a gente tem estudos positivos e negativos na literatura. E a gente também tem uma zona de penumbra, que é o nível sérico de vitamina D. Tem muitos estudos que eles não dosam o nível sérico de vitamina D ou dosam em momentos, assim, muito isolados um do outro. Então, a gente sabe que não tem que deixar deficiente, mas qual que é o nível, assim, perfeito? Aquele nível ótimo de vitamina D, né? Então, eu trabalho na minha prática clínica para, no mínimo, não deixar ninguém deficiente, tá? Nem excesso, mas falta também de forma alguma. Isso para quem está com câncer. Eu também atendo pacientes sem câncer também. Então, isso é para qualquer pessoa. Sim. Da medicina funcional que eu atendo também, qualquer pessoa. Como é que tá o Instagram aí, Evelyn, que você tá só pedindo? No Instagram, a interação tá muito grande. Todo mundo quer saber como te acha, doutora, como te encontra. Aqui, gente. Também a gente tem uma pergunta, na verdade, duas perguntas que são iguais, que eles querem saber se medicina integrativa e cuidado paliativo é a mesma coisa. É bem interessante isso. Peraí, vamos repetir, fala aqui de novo. Porque, na verdade, nem eu tenho essa resposta, porque, engraçado, eu estava refletindo sobre isso essa semana, que eu tive uma conversa com uma das pacientes que é super engajada nessa causa de cuidados paliativos, e eu fiquei refletindo sobre isso depois, essa questão do cuidado paliativo sobre o cuidado integrativo. Não existe uma definição universal sobre isso, tipo, a gente vai abrir ali o Wikipedia e achar alguma coisa. Eu acho que um está inserido no outro. Eu não consigo separar as coisas, sabe? Porque os dois estão focados no indivíduo, né? Existe um estigma muito ruim, né? Dessa coisa do paliativo, que na verdade eu acho que a gente tem que trabalhar para desconstruir isso, assim, né? A gente tem que verbalizar. Você está em cuidados paliativos e isso é maravilhoso. E você está desde o diagnóstico. E isso, a gente trabalhar para desconstruir isso igual a medicina integrativa, né? Que tem aquele estigma, não, isso não sei o quê, pode não ser baseado em evidência, isso aqui não serve para nada. Então, eu gosto de pensar, né? Até eu vi de novo nesse evento de dor que eu tava, tava toda a turma lá de cuidados paliativos, né? Que tá todo mundo super envolvido com isso, mas o quanto eu gosto do conceito ligado ao paliar, né? E eu gosto do conceito dos cuidados de suporte. Isso. Né? Os cuidados paliativos como os cuidados integrativos de suporte, e aí eu vejo a medicina integrativa como uma das
vertentes, né? É um dos braços, né? Sim, talvez assim, cuidado de Isso. suporte é o guarda-chuva. Isso, perfeito. Que todo paciente deveria receber a partir do momento do diagnóstico. Exato. Não, porque eu tenho que cuidar de tudo. Tem paciente que tem dor desde o minuto que operou, né? Exato. E uma coisa que eu acho que faz muita confusão é que, assim, o paciente no diagnóstico, com o intuito curativo, ele pode ter cuidado curativo. Sim, entende? Sim, porque ele tá com um monte de sinal, um monte de efeito colateral. Isso, exatamente. Você vai paliar os sintomas dele desde o diagnóstico, igual a medicina integrativa. E aí, para eu diminuir esses efeitos colaterais, eu posso contar com o apoio da medicina integrativa. Perfeito. Né? Eu acho que aí encaixa super bem, perfeito. Né? Tá Exatamente. muito difícil, não tô conseguindo, tô com uma náusea super sem controle. Isso. O que eu faço com isso? Ou então engordei demais, ou então emagreci demais, né? E aí eu busco esse cuidado integrativo para me dar força para eu passar por tudo que eu tô passando. Para cuidar de você, né? Cuidar do tumor ao mesmo tempo do que o indivíduo. Muito legal, muito legal. Não sei se eu respondi, mas eu acho que uma se comunica com a outra, né? Tá bom. Bom, pode falar. Pode. A Lili tem linfoma não Hodgkin e ela tá falando que ela está expectante. O que a medicina integrativa pode fazer por mim? Não entendi. O que será que é o expectante dela? Vou pedir para a Lili escrever um pouco mais. A Anne, do Superfiel Câncer. Sei, a Anne. Conheço a Anne. Ela falou que nunca esquece, doutora, da história que você contou sobre o aquário. Tá sumida, hein, Anne? Da necessidade de limpar o aquário. E ela queria que você explicasse um pouquinho dessa etapa do pós-tratamento. Tá, perfeito, Anne. Limpar, eu falei, foi um dos slides da minha aula que eu dei, que eu acho que aquilo ali, para mim, resume o que é a medicina integrativa, né? Então, o slide tava assim, oncologia tradicional, um aquário sujo, o peixe saindo desse aquário, passando pelo tratamento convencional, radioterapia, cirurgia, imunoterapia, e depois o peixe, ele pula naquele mesmo aquário sujo, de onde ele veio. Eu lembro. Tá bom, entendi. E aí, na parte de baixo, eu falo oncologia integrativa. Ele sai desse aquário sujo, a gente tira ele passa por tudo e ele pula na água cristalina de novo. O que você tá falando eu acho que você me falou, você usou um outro termo outro dia que eu gostei muito, que é assim, a doença, ela surge... né? Assim, agora não sei se você deve repetir, mas você me falou, mas eu lembro que eu gostei muito, assim, a doença surgiu na Luciana, né? Numa Luciana que por algumas razões também permitiu a doença surgir. Vamos abrir um parênteses, porque eu acho que... mas eu acho que... Não tô dizendo que eu fiz meu câncer, né? Esse parênteses que eu ia abrir... Eu sei. Porque isso gera muita confusão. Porque se eu for... Mas lembra uma coisa que você dá, por exemplo, do ambiente propício isso, né? Exatamente. Então a gente tem que reconhecer aqueles fatores possivelmente ligados a um processo de carcinogênese daquele indivíduo. Tem tumores que, assim, a pessoa teve um estilo de vida perfeito, ela estava com as emoções, estava com tudo perfeito, ela teve câncer, óbvio que vai ter, porque é um erro de replicação aleatório. Mas muitas vezes a gente vai ter respostas que a gente precisa trabalhar depois para evitar recidiva, para ajudar o tratamento convencional e aumentar a chance de... Por isso que eu quis dizer, porque o ambiente continua... Então, se eu não olhar para como eu tô, eu corro o risco de fazer todo o tratamento ali, né, tradicional direitinho, mas o ambiente continua o mesmo, né? Exato. Eu lembro que eu te falou um pouco disso que eu achei muito legal. Eu acho importante construir isso junto com o paciente. Você falou de um outro jeitinho, não falou desse. Eu não lembro agora, mas eu acho importante construir isso com o paciente sem que ele sinta uma culpabilização por isso, entende? Eu preciso de conscientização, eu preciso de empenho, mas eu não preciso que ele fique... muito cruel. Eu acho isso péssimo, mas ao mesmo tempo eu não posso chegar para ele e falar, tanto faz agora, sabe? Eu não posso chegar para ele no final do tratamento, olha, volta para tua vida normal, porque eu já falei muito isso para mim não faz sentido. Porque a vida de cada um é de cada um, gente, entendeu? Eu preciso conhecer com profundidade tudo que possa ter levado esse indivíduo a adoecer. E se eu não encontrar nada que levou ele a adoecer, eu vou pelo menos incentivar ele a ficar saudável. Só isso. Entende? Sim. Eu acho que é super importante, até porque já tem essa sensação de terminar o tratamento
com tudo muito fora do lugar. Isso. Né? Aí você tem o externo fora do lugar, o interno confuso ali, né, em transformação. Então, sem dúvida nenhuma, né, parar para olhar para tudo isso me parece muito necessário. Exato. Né? A parte metabólica também, por exemplo, a parte de composição corporal, de ajuste de nutrientes, de resistência à insulina, né? Tudo isso a gente precisa trabalhar numa perspectiva metabólica também, né? Por isso que, assim, a integrativa que eu estou estudando, eu acho que eu estou construindo a minha integrativa. Então, não é só essa coisa do reiki, da acupuntura, do relaxamento, da massagem. É muito mais do que isso. Tem uma outra pessoa da minha equipe aqui que eu acabei esquecendo de citar, que é a Tati Fuji. Ela é nutrigeneticista, tá? Então, tem alguns pacientes onde a gente quer um pouco mais a fundo na questão nutricional e a gente agrega esses conhecimentos da ciência da nutrigenética. Só porque me veio um parênteses aqui. Ela trabalha em conjunto com a nutricionista clínica, né, para fazer uma coisa extremamente personalizada do ponto de vista nutricional, né? Fran, me ajuda. A Sandra quer saber se ela entendeu direito. Ela falou assim, então quer dizer que não há como curar no meio em que você adoeceu, é isso? Aqui, ó. Não, acho que não é como. Acho que é duro falar que não há como curar. Não, né? não é que não há como curar no meio. É que a gente estava falando da história de como que eu O tô, ambiente. né? Tá. Tanto interno, né? Vamos dar um exemplo. Vamos dar só um exemplo ilustrativo para não ficar uma coisa tão viajante. Então, eu tinha um paciente obeso, eu tinha um paciente com insônia, privação crônica de sono, inflamado, com resistência à insulina, com desbiose intestinal, com as emoções todas atrapalhadas. Vamos supor que é uma pessoa que viveu nesse cenário durante muitos anos. Sedentário, uma dieta toda errada, uma dieta inflamatória, rica em carboidrato simples, pobre em fitoquímico, pobre em antioxidante. Essa pessoa adoeceu, teve um câncer né? E, enfim, sabe, um câncer de mama, qualquer outro tipo de tumor. Eu fiz o tratamento curativo nela, o tratamento convencional. Eu acho que é no mínimo razoável que a gente inverta esse terreno de onde ela veio. Então, o que eu precisaria fazer? Eu precisaria cuidar do sono dela, cuidar das emoções, trocar a composição corporal, então trocar gordura por músculo. Tem milhões de evidências científicas que mostram o impacto positivo de ganho de massa muscular na parte metabólica do paciente, né? Então, inverter isso, somar isso com o tratamento convencional. Se isso é garantia de cura, não sei, eu preciso fazer. Né? Até sair um estudo. E acho que o contrário do que ela está falando também, né? Ela está falando, se eu não arrumo ambiente, eu não vou curar, também não é garantia. Né? A questão é, tem que fazer, porque é saúde. Eu preciso ter esse olhar preocupado também com e acho que a gente já vê, saúde. Eu acho que assim, sem nível integrativo, hoje já está na boca de todo oncologista, sim, né? Assim, o quanto tem na importância do oncologista pegar no pé para emagrecer, ficar gordinha. Hoje está todo mundo falando de fazer exercício físico mesmo em tratamento. Isso, perfeito. A gente tem falado muito dessa coisa que você acabou de dizer do músculo, né? De saber composição corporal, evitar sarcopenia. Isso, né? Para quem está na fase metastática, então, né? Tentar ter músculo é super importante. Então, isso já está aí. Né? Exatamente. Tem coisas mais profundas que você está me dizendo, que tem coisas. Tem coisa. Tem muito mais coisa para olhar, né? Tem muito mais coisa para olhar. Nem tudo está tão palpável imediatamente para a gente, mas existe uma ciência muito grande em torno dessa questão de recuperar a saúde realmente. Tá? E a Mayara Pérez quer saber como e onde que ela pode buscar esse acompanhamento de medicina integrativa. Acho que é a pergunta mais difícil. Gente, eu não sei, assim. Eu acho que todos precisam ter uma conversa franca com o seu oncologista sobre as suas necessidades individuais. Então, você é o meu oncologista, você é quem eu escolhi para cuidar da minha vida. Que tipo de necessidade que eu tô tendo que não tá bem atendida e que caminho que eu posso? Então, o teu oncologista vai te guiar, entende? Então, deixa que ele vá te dando essa orientação, porque ele forma a equipe que ele confia, né? Ele já tem os contatos dele, o networking dele, então, assim, esses são os colegas que eu confio. E eu acho que é isso. Eu acho assim, né, Ana? A gente também tem aí oncologistas mais, vamos fazer quadradinhos, conservadores, né? Mais conservadores, que
que realmente vão realmente focar muito mais ali no tratamento tradicional e vão cuidar de efeitos colaterais e tal. Mas a gente também tem ouvido cada vez mais, né, os oncologistas mais abertos e sim, muitas vezes não estando disponíveis para ouvir uma queixa emocional, mas pelo menos sabendo encaminhar quando se detecta uma queixa emocional. Exato. Sabendo encaminhar para o nutricionista quando existe a questão nutricional, sabendo encaminhar. E eu acho que a questão do médico integrativo entra nisso. Né? Assim, cabe, eu acho que ressaltar também que a maioria dos serviços, dos hospitais, eles têm equipe de oncologia, né, medicina integrativa, que é segmentada. Você tem o acupunturista, né, você tem o massoterapeuta, você tem, né, terapias mente-corpo e tal. E às vezes aquilo não está centrado na figura do oncologista, né? O fato de eu ser um oncologista integrativa e estar me aprofundando nisso, porque isso é uma escolha minha de carreira, não quer dizer que esse é o modelo que tem que ser, ou que é o teu oncologista que tem que ficar fazendo isso. Não é. Entendeu? Isso é uma escolha do profissional. Então, na verdade, se isso não está bem atendido, você deve conversar com o teu oncologista e ele vai te orientar para a equipe dele, né? A equipe que ele escolheu para cuidar dos pacientes. Eu estou batendo o olho aqui, eu estou vendo que tem algumas falas. Claro que tem toda uma discussão aí do que está disponível no SUS, do que não está disponível. Tá. Eu acho que a gente vai ter que falar um pouco disso. Mas também tem algumas pessoas aqui falando especificamente da fase mais metastática mesmo. Tá. Assim, tem alguma coisa mais específica para esse momento? Para a doença metastática? Para os pacientes que estão já numa fase, né, onde a doença, né, saiu do órgão e está já... Não, eu acho que não tem nada específico para isso. A gente continua cuidando, né, tendo esses cuidados com a parte metabólica, com a parte da dieta, da nutrição, da atividade física e de tudo que for possível para ajustar o metabolismo da pessoa. Isso, por si só, pode também ali ter alguma interface com a carcinogênese, porque você está mantendo aquele aquário limpo, digamos assim, né? Existem terapias que, assim, são aquelas mais alternativas, que não são bem consolidadas, e tem alguns espectros, né, alguns serviços que podem integrar essas terapias com efeito antitumoral também, não só voltado para estilo de vida. Essa não é uma área minha de especialidade. Existem oncologistas que fazem isso, fazem até bem e tudo, mas isso não é uma coisa que eu estudo, assim, por exemplo, substâncias naturais com intuito antitumoral, por exemplo. Isso não é uma área que eu estudo mais essa coisa do lifestyle e do survival, de como melhorar essa vida como um todo mesmo. Isso, às vezes, acaba tendo uma interface com a própria carcinogênese, entende? Naquele anseio de o que mais que eu posso fazer além da quimioterapia. É basicamente isso, é cuidar da saúde. Instagram? A Van está compartilhando com a gente que ela estava no aquário sujo depois dos tratamentos, era absolutamente assintomática do câncer, mas estava comprometida com a dureza das químios, cirurgias e antibióticos. A mudança foi incrível. E a Cíntia está compartilhando também, está te agradecendo, doutora, pela proposta de atendimento tão humanizado, e o que parece para ela é que a senhora ressignifica a vida do paciente. Ai, que lindo! Que lindo. Obrigada. Gente, ó, aqui, ó. E não tem nada. Respondeu pra gente, ela falou que ela tá sem tratamento por enquanto, porque a médica disse que só será feita a quimioterapia, no caso dela, se o linfoma piorar. Então, como é que ela pode se cuidar? É isso, meu amor, assim, cuidar de tudo, cuidar de você, como é que tá teu coração, tua cabeça, né, o que você tá botando para dentro do teu corpo de nutrientes, de vitaminas, de minerais, de tudo. Cuidar das suas células saudáveis, né, gente, não esqueçam disso. Todo paciente com câncer, ele tem mais células saudáveis do que doentes. Muito mais. Não é? Em número. Então a gente tem que lembrar que elas existem e tem que cuidar delas também. Que a Van está compartilhando também, exatamente. Os oncologistas conservadores ainda estão cristalizados em uma caixinha. Temos que pedir, forçar essa demanda, dizer, olha, doutor, não tá legal para mim, eu tô sugada pelos tratamentos. O que eu acho que é mais assim interessante também, e que é por isso é um dos motivos que eu quis construir essa oncologia integrativa bem baseada em evidência, com coisas assim, indo para os Estados Unidos, investindo nisso mesmo. Por quê? O paciente, ele não aguenta mais escutar assim, que aquilo ali não tem evidência, ou sei lá, não faça. Aquilo fica uma coisa dentro dele e ele pode ir para um lugar onde a coisa não vai ser feita da forma correta.
Porque ele é a parte mais fragilizada daquela situação. Então, eu via isso pelos meus próprios pacientes. Estou dizendo que todos os pacientes são assim. Mas eu sempre, quando eu era muito assim, não tinha noção de medicina integrativa, eu descobria coisas. O paciente estava usando um fitoterápico, estava usando uma planta, estava usando... Porque ali ele tem a família que está falando, ele tem não sei quem que está dando não sei qual conselho, que não... e ele é a parte frágil daquele, ele não tem como filtrar o que tem evidência, o que não tem, o que vai interagir com o quimioterápico ou não. A gente costuma brincar aqui que, assim, toda semana tem ou o suco da moda, isso! Né? Ou o chazinho da moda. Isso não é medicina integrativa, entendeu? Você tomar litros de chá de graviola, e pelo amor de Deus. Então, um dos princípios que eu acho mais bonitos é a gente fazer isso com segurança, é falar assim, olha, o que faz sentido para você como paciente? Quais são as suas demandas que não estão atendidas? Você quer, sei lá, você está usando esse chá por qual motivo? Não é recriminar. Eu não quero que você use esse chá. Vamos debater. O que está te levando a tomar esse chá? Então, eu vou te dar alternativas seguras para que eu atenda a sua expectativa e não prejudique o teu tratamento. Né? A segurança ali da metabolização do quimioterápico, a questão da antioxidação. Eu vejo um monte de paciente fazer coisa errada usando antioxidante, excesso de antioxidante durante quimio, que eu preciso de ter um estresse oxidativo ali para ter morte celular. Então, é um ajuste muito fino, é uma coisa muito artesanal, tem muita ciência envolvida, e esse paciente ele tem que achar um nicho de segurança para que ele seja acolhido nas expectativas dele. Né? Não, assim, se ele está indo atrás de substâncias naturais, alguma coisa ali não está atendida e você dizer não vai ser suficiente. Na maioria das vezes não é. Ele vai escondido. Inclusive tem na ASCOS, né? Eu acho que não sei se foi na ASCO desse ano do ano passado, saiu uma pesquisa e acho que foi no jornalzinho da ASCO mesmo, dizendo que mais de 80% dos pacientes não tinham essa conversa aberta sobre possíveis usos de fitoterápicos ou suplementos durante a jornada de tratamento. Isso não era nem um canal aberto. É verdade. Então o paciente ele se sente sozinho e para onde eu vou? Vou para qualquer lugar. E com aquele monte de tentação. De tentação, né? porque tem gente que leva na sua casa. Isso, ó, tá aqui, tá eu trouxe pra aqui. você, né? Exatamente. Ana, acho que assim, você trouxe essa coisa acho que ficou uma fala aqui, né, no Face com relação ao corpo intoxicado. Tá. Né? Eu acho que é legal, assim, eu já perguntei, eles falam que o meu corpo está intoxicado, que eu preciso de um descanso, mas eu penso que porque eu já tomei todas as químios e não teve resultado, né? Acho que ela deve ter feito alguma falinha anterior, né? Ela tem câncer metastático e tive câncer de CA de ovário em 2010, fiz 2 cirurgias, quimioterapia em 2016, a doença voltou no território, mais linfonodos, estou em tratamento paliativo há 2 anos, na 4ª linha de quimioterapia paliativa. Agora estou há 4 meses sem quimioterapia, com muito medo. Será que os médicos tiram de mim? Tá. Ou realmente preciso de um descanso? Não, é muito provável que precise de um descanso. E aí que ela falou essa coisa de estar intoxicada, que os médicos pediram para ela dar um tempo. É isso, é dar um tempo para a célula saudável dar uma respirada, né? Não acredito que ninguém tenha desistido de você, querida. Eu acho que realmente querem dar um descanso para que você recupere a sua saúde, para que consiga, então, traçar outras estratégias. E tá pode bom? ser uma hora boa também, né? Pra Claro! olhar para todas essas outras questões. A gente recebe muito paciente, inclusive, nesse cenário, né? Efeito, assim, toxicidade limitante da químio, e às vezes encaminham pra gente reorganizar tudo. Nessa fase do tratamento eu tenho até uma certa liberdade de usar nutracêutico, suplemento, porque não tá interagindo, porque quando tá em químio ali o buraco é muito mais embaixo, eu não posso sair dando qualquer coisa. Então é muito comum. E a gente otimiza o tempo de recuperação às vezes desse paciente, né? Só ajustando simplesmente uma vitamina que tá baixo, cuidando do sono, enfim. Ele volta mais rápido pra jornada dele. Se ele ficar só de cama esperando os dias passarem, a gente faz uma recuperação mais ativa, um recovery daquilo ali muito, muito mais otimizado, né? Perguntas? Tem 2 pessoas perguntando a mesma coisa aqui no Facebook, que elas querem saber se quem tem câncer de pulmão com metástase no sistema linfático pode fazer massagem relaxante ou terapêutica, se isso é considerado medicina integrativa, que nenhum médico do SUS, no Rio Grande do Sul, soube até agora responder essa questão. Não, a massoterapia é uma das abordagens dentro da medicina integrativa, tá? E não existe absolutamente assim, nenhum
além de não ter nenhum estudo, nenhuma evidência científica de que você estimular gânglio linfático faça a doença se espalhar, não tem nem mesmo um racional biológico nisso, né? Então, é uma coisa que eu zero me preocupo na prática clínica, assim, a massoterapia, independente se tem ou não cometimento de gânglio linfático, é super bem-vinda. Importante. Pergunta é? A ESBVF está fazendo uma pergunta muito sincera aqui. Como é que ela pode conciliar a ideia de que só se vive uma vez, então ela vai se permitir, com uma mudança de hábito, principalmente algo alimentar? Profundo, né? Ela tá falando, será que todo mundo escutou? Ela tá falando que já que a gente só tem uma vida, me ajuda, Eve, como é que ela pode conciliar a questão dela se permitir com essa mudança de hábito? Então, isso é interessante. Eu acho que, por exemplo, porque, gente, uma coisa tão simples é o equilíbrio, não é o tal do equilíbrio, né? Então, assim, por exemplo, existem vertentes, assim, vou falar da parte da nutrição. Corta leite, 150% que leite inflamatório, o leite vai, e o outro toma o tanto de leite que você quiser. Então, tome baldes de leite ou corte totalmente o leite. Gente, cadê o meio termo aqui? É a mesma coisa com açúcar, por exemplo, entendeu? Coisa assim, tanto faz, açúcar não dá câncer, tanto açúcar. Não, corte nunca mais pode chegar perto de um brigadeiro. Então, assim, dentre os 5% da curva de Gauss, né, a gente tem os pontos aqui de equilíbrio. Então, eu particularmente acho que é possível ter uma vida prazerosa, ter uma vida, enfim, digna da vida que você quer ter, mas com saúde, né? Então, assim, uma coisa não anula a outra. Eu só, poxa, vou enfiar o pé na jaca para ser feliz, eu vou fumar, eu vou pra balada, eu vou beber, eu vou... Poxa, aí depende do conceito de felicidade de cada um. Quem sou eu para dizer qual o jeito que a pessoa tem que ser feliz? Não, eu acho que é ela que vai me dizer, entendeu? De verdade, o corpo vai pedir socorro. Isso, exatamente. Agora, sim, existem pacientes, poxa, eu tô com câncer, mas eu já tive pacientes assim, eu quero fumar, eu vou parar de fumar. Mesmo sabendo que eu posso falecer mais rápido, a minha vida, eu sou feliz fumando, eu quero... Quem sou eu? Você não tem que... Você está ciente disso, que isso pode contribuir para o seu adoecimento, que você pode vir a viver menos? Quem sou eu para dizer que, sabe, eu vou rasgar o seu cigarro? Não. A gente tem que empoderar o paciente. Eu acho que essa é a palavra, Lu. Eu preciso empoderar esse paciente para ele tomar as rédeas da vida dele. Ele tem que ter informação de qualidade, né? Assim, olha, eu sei o que mais que eu posso fazer para me favorecer. Favorecer meu corpo, meu metabolismo, as minhas células, a minha saúde. E aí ele toma a decisão do que ele acha que é melhor para si. Não, talvez assim ele vá até refletir de uma outra forma sobre o papel do cigarro na vida dele. Por exemplo. Isso. E assim, e aí talvez mais fortalecido, mais preparado, ele decida e consiga. Porque a gente sabe também, né, Ana, já que a gente está falando de cigarro, é muito difícil parar de fumar. Exato. Né? Precisa de ajuda profissional, não é uma coisa que eu consigo chegar, olha, para de fumar, aí na próxima consulta, tá fumando a mesma coisa? Pô, não acredito. Aí vai dar uns porros no paciente. Não é assim que funciona. Ali é coisa de neurotransmissor, é um negócio bioquímico, não tem. Você precisa de ajuda profissional se esse paciente realmente quiser parar de fumar, né? Mas eu acho que é isso. Eu acho que dá para ter as duas coisas, mas o conceito de vida feliz é individual. Cada um... Sabe o que eu queria que você falasse? Porque eu sei que é um conceito também muito que vai crescer muito, é essa questão específica do intestino, do papel do nosso intestino na nossa vida. E mesmo que ainda esteja muito longe de todo mundo, o que é talvez seja uma dica simples que serve para todo mundo? Essa é muito fácil. Então tá bom. Prebiótico, comida de verdade. Fibra. Tá? Isso daí estimula o crescimento de cepas que são, né, assim, que vão produzir ali metabólitos saudáveis para aquele intestino. Isso é muito simples. E aí, comida de verdade é? Comida de verdade é fruta, legume, vegetal, fibras, entendeu? Né, grãos integrais. Eu não tô falando de nenhum remédio, gente. Assim, não é? Às vezes, não, só se eu tiver acesso a um probiótico dos Estados Unidos, que o meu intestino... Não. Aliás, em probiótico, a gente tá vendo que o buraco é mais embaixo. A gente tá tomando vários tapas na cara com o advento da imunoterapia, por exemplo, né? A gente tem dado recente agora mostrando que quem usou probiótico atrapalhou, piorou o efeito da imunoterapia, tá? Então, assim, diminuiu a resposta, 70% a chance de resposta. Então, o buraco é mais embaixo. Sobre microbiota, a gente ainda não sabe nada, é uma ciência que está absolutamente em construção, mas menos é mais. Por exemplo, vou te dar o exemplo da imuno. A gente voltou atrás.
A gente está dando prebiótico. Prebiótico é a comida da bactéria, é alimento, é fibra. Às vezes a gente pode mandar, né, fazer fibra solúvel, né, enfim, manipular uma fibrazinha. Minha nutricionista adora também trabalhar com algumas, mas no máximo isso, nada muito sofisticado. Então, às vezes a gente tende a sofisticar muito, a gente esquece do básico, né? O mais barato está na feira, né? E isso daí a gente não pode esquecer. O mais efetivo e o mais barato está na feira. Muito legal, muito legal. Perguntas, vai, senão eu vou ter minha lista aqui. O André, eu queria saber, empoderar e tomar a rédea da própria vida. Como fazer esse conceito ser eficaz diante de casos extremamente complexos? Assim, a gente está falando de cenários... Tá deixando o povo inspirado. Né, gente? Nossa, meus neurônios estão até aqui. Olha, é difícil, assim, gente, uma coisa é um paciente que está acamado, são fases da vida, né? Ninguém, assim, eu acho que cada fase tem que ser vivida com a beleza e com a profundidade que ela precisa ter, entendeu? Inclusive a finitude da vida, né? Ninguém vai ficar falando de, poxa, vai fazer musculação, ou corta o açúcar, ou faz isso aqui, em todas as fases da doença. Às vezes, quando a pessoa está... Eu estou entendendo esse caso complexo, né, assim, de extrema complexidade, como um caso que talvez esteja caminhando para a finitude da vida. E a finitude da vida, ela tem que ser vivida com toda a plenitude que ela pode ter. Eu não consigo pular esse dia. O dia da morte, ele vai existir para todos nós, com ou sem câncer. Então, é um dia que vai ter que ser vivido. Eu não sei como que ele vai ser, eu não sei quanto tempo vai durar, eu não sei... Mas todo mundo vai viver esse dia. E ele tem que ser vivido em toda a sua plenitude. Eu já nem sei mais o que era a pergunta inicial, que eu fui viajando aqui, eu comecei a viajar. Era isso? O Instagram tem que dar tchau, é isso? Já? Já, então, tá. Gente, então, beijo. Turminha do Instagram, beijo. A gente beijo. mais um pouquinho. Obrigada por todo mundo que Doutora, assistiu. antes de encerrar, só passa o seu arroba para eles aqui. Como é que eles @DRA de doutora, .Ana Bacarin, com 2 Cs e N de navio no final. Tá bom? Beijo. Ó, tem uma pergunta aqui no Face da turma que segue com a gente. Ela tá querendo saber muito se a yoga faz parte da medicina integrativa. Sim. É uma das técnicas, tem diversos trabalhos sobre benefício da yoga em gerenciamento dessa questão de mente e corpo, tá? A Lola tá dizendo que ela tá amando nossa conversa. Obrigada, Lola. A Lola foi uma que perguntou, né? Oi, tá super participando Que bom. aqui. Tem mais alguma coisa que você acha que é importante aqui? A gente foi dando conta, né? Sim. Tá bom, eu acho que a gente seguiu com todo mundo aqui. Tá bom. Ana, recado final. Eu acho que a gente inaugurou com chave de ouro a nossa Semana da Qualidade de Vida. Eu acho que a Ana, de um jeito ou de todo, né? De um jeito, acabou cobrindo um monte de coisas que a gente ainda vem pela frente. Mas muito legal. Obrigada, então, Lu, pelo convite. Gente... Assim, vocês são incríveis. Assim, realmente, o Oncoguia é um expoente nessa questão do suporte ao paciente. E eu ter sido convidada, eu ter te conhecido e a gente, né, ter essa troca que a gente está tendo, para mim é uma honra imensa mesmo. Agradeço. O que tem de dica final, né? Porque acho que a gente tentou cobrir um pouco, acho que é uma primeira conversa, gente. Eu imagino que vocês devem estar aí, meu Deus, né? Com um monte de questõezinhas na cabeça. Mas era essa a ideia, tá? O Onco quer falar de medicina integrativa, o Onco acredita muito nisso, sabe que isso faz muita diferença. Eu sei que deve ter um monte de gente falando, mas não tem no SUS, mas onde que eu chego, onde que eu acho uma doutora Ana? Então, vamos com calma, acho que a Ana deu dicas importantes de você levar essas questões para o seu oncologista, ver de que forma que o Onco consegue te auxiliar. No SUS a gente sabe que é mais desafiador ainda, mas tem toda uma corrente aí também abrindo, né, mesmo no SUS, para alguns profissionais. Eu acho que assim, a dica final é pensando também nos pacientes do SUS, nos pacientes que não vão ter acesso, não conseguem pagar uma consulta particular, enfim. É isso, vamos pensar no simples, né, porque às vezes a gente está refinando e a gente simplesmente está numa dieta super rica em alimento tranqueira, industrializado, está indo pouco na feira. Se eu inverto esse caminho, eu começo a ir para fibra, trocar o refinado por integral, vou para legumes, verduras, para frutas, mudo a dieta daquela casa, aquilo fica mais barato e eu já mudo da minha microbiota, eu já diminuo a carga glicêmica, entende? Qual que é a orientação em relação à carne vermelha?
A carne vermelha, assim, para uma orientação assim, de saúde, no geral, seria não mais do que 2 vezes na semana o consumo de carne vermelha, tá? De preferência por questões de sobrecarga mesmo inflamatória e de carcinogênese mesmo. Então, o ideal seria, a menos que exista uma demanda específica. Aquele paciente está sarcopênico, ele está precisando de aumento de proteína na dieta dele. Então, existem diversos casos onde o paciente vai ter que fazer uma ingestão maior de proteína animal, tá? Mas numa perspectiva de recomendação para a população geral, 2 vezes na semana a gente pode considerar ok. Tá bom. Então, Tá. eu vou te pedir, assim, que mais que tem de dica final? Isso, assim, né? eu acho que é isso, eu Pra pensar. chegar mais perto, né? das Primeiro, assim, eu pessoas. acho que a pessoa tem que refletir sobre tudo que ela tá fazendo para se sentir bem, né? Para alcançar todos os pilares de saúde da vida dela. E é isso. Pensa em como que tá o seu sono, pensa nas suas emoções, pensa se você tá se irritando demais, se você tá tendo rompante de estresse, se você tá com pensamentos negativos, né? Pensa no que você tá botando para dentro do teu corpo. Nossa boca não é lata de lixo. Então, assim, a nossa dieta, ela tem que... Eu preciso ver o alimento como uma oportunidade de me ajudar as minhas células, sabe? Tudo isso não é uma reflexão simples. Então, o paciente do SUS, ele já pode começar a fazer essa reflexão e analisar quais são aqueles pontos da vida que podem melhorar de uma forma mais simples, né? Fazer uma caminhada no quarteirão, uma coisa é você ficar sentado no sofá ou totalmente de cama, outra coisa é você já andar 10 minutos, 15, 20, né? Então, ir progredindo isso e andar de graça, andar, né, em volta do quarteirão da tua casa, se você tiver condições clínicas. Se você está fazendo uma química que acaba com você, você não vai conseguir andar. Se tiver um parque mais legal Um ainda, parque, entende? Então, assim, começar de coisas realmente simples, né? Eu vejo, às vezes, a dieta, né, às vezes, do paciente, ela tá tão ali, horrorosa, e uma coisa tão simples poderia mudar aquilo, né? Vai na feira, troca. Vai, começa a ir na feira de sábado e começa a comprar as coisinhas lá das barraquinhas, aquilo ali já vai mudar a tua vida. Uma delícia, adoro. Então, sabe? Então, às vezes a gente consegue resultado bom com coisas simples. Gente, tem gente entrando e eu preciso encerrar. Nosso bate-papo acabou. Tá, Eu que quero pena. agradecer muito. Você viu como voa? A gente já Boa! passou. Nossa, eu podia falar aqui hoje, né? Ó, quero Vai ficar dizer, gravado, não? sim, Ah, tá aí, ó. Tá aí, tá online. Isso fica arquivado no nosso YouTube também. Então, ó, acho que o nosso pedido é aproveita, assiste lá no comecinho de novo. Não vai dar para responder pergunta dessa vez, mas a gente respondeu bastante coisa. Aproveita para compartilhar, né? Todo vídeo das lives ficam aí disponíveis na página do Onco, então dá para compartilhar, dá para marcar amigo e falar, olha, assiste. Aproveita para refletir sobre sobre a sua vida. Acho que é isso. Eu, como uma ex-paciente de fibromialgia, que eu já tive a minha saúde extremamente cagada, né? Foi para isso, falando, sabe? Literalmente. Tive muitos, assim, problemas de limitação mesmo, sabe? Então, assim, eu não tive nada grave, mas, assim, foram coisas que limitaram a minha vida. E eu usei tudo isso para refletir como que eu estava machucando as minhas células e consegui inverter esse caminho. Eu era uma pessoa que tomava 8 remédios por dia, remédio de farmácia, entre antidepressivos. Caiu aí? Por enquanto não, mas tem Poxa um delayzinho, vida. né? Hã? Tem um delayzinho, eu acho que vai cair. Poxa Tá com cara que vai vida. cair. E aí, a gente volta para falar tchau? Acho que Definitivo? volta, aí não salva o outro. O grandão? Não. Ó, que Olha, caiu mesmo, bem acabou no agora. último minuto. Vou encerrar aqui pra gente não ter Tá. perigo de perder nada. A Pri- Pelo amor de Deus. Tá lotada de gente aqui. A gente A Pri- bateu 250 pessoas. No Insta, que lindo! É muito? É muito, é muito. Ah, não sabia, não. Não faço muita live, não sei. Deveria Ah, fazer, legal. só agradecer a limpeza.